Oi, aqui é o Elias e nessa breve apresentação eu vou te mostrar um método que eu descobri que é capaz de deixar mulheres bonitas, extremamente atraídas por você e loucas para te ver de novo. Essa técnica é completamente desconhecida por 99% dos homens e é tão poderosa que pode até ser usada por caras tímidos e com pouca experiência com as mulheres. Sim, eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade, mas eu prometo que tudo vai fazer sentido no decorrer da apresentação. Mas antes de te contar qual é essa técnica e como você pode usá-la a partir de hoje, eu preciso que você me prometa 3 coisas. Primeiro, que você vai respeitar o poder e nunca vai usar esse método para atrair mulheres casadas. Segundo, que você vai manter o que eu vou compartilhar em segredo, porque isso pode ser muito perigoso se cair em mãos erradas. E terceiro, que vai ver essa apresentação até o final. Você vai entender o motivo quando chegar lá. Se você não concordar com alguma das regras, eu peço que você saia desse vídeo imediatamente. Tá por aí ainda? Ótimo, então vamos lá. É possível que a nossa história seja um pouco parecida. Posso dizer que durante toda a minha adolescência, eu fui um verdadeiro fiasco com as mulheres. Eu não tinha confiança nenhuma, era bem tímido, e só de pensar em iniciar uma conversa com alguma menina bonita, já começava a tremer. Eu me lembro que na escola tinha uma menina que gostava de mim. Durante a aula, eu percebia que ela me olhava toda hora, o que é um baita sinal de interesse. Mas eu simplesmente não tinha coragem de ir lá e falar com ela. Até que um dia, no intervalo da aula, meus amigos praticamente me arrastaram para falar com ela. Eu me lembro até hoje dos constrangedores silêncios daquela conversa. Eu estava lá, do lado de uma menina bonita que gostava de mim, e eu não conseguia trocar meia dúzia de palavras com ela. Eu estava completamente travado. E essa situação se repetiu várias vezes na minha adolescência. Mas depois de passar alguns anos nessa situação, eu resolvi dizer chega. Eu decidi que ia mudar e ter sucesso com as mulheres de qualquer jeito. Porém, eu não queria me limitar a ficar com uma menina mais ou menos de vez em quando. Eu queria ser aquele tipo de cara que sempre estava cercado pelas melhores mulheres. Eu queria ter capacidade de escolher a mulher que eu quisesse sair, e não me contentar com a primeira que me desse bola. Depois de pensar em como eu ia conseguir alcançar o meu objetivo, eu resolvi agir. O meu plano era o seguinte: se eu ficar bonito e ganhar uma grana legal, eu vou conseguir a mulher que eu quiser. Pra mim, isso era a coisa que mais fazia sentido naquela época. Então, a primeira coisa que eu fiz foi melhorar algumas coisas que me incomodavam na minha aparência. Eu comecei indo ao dentista, porque eu tinha alguns dentes meio desalinhados e aí eu coloquei um aparelho para consertar isso. Mas o que mais me incomodava nessa época era a minha forma física. Eu era magro e bota magro nisso. Com 17 anos, eu tinha 1,78 de altura mais ou menos e pesava uns 64 quilos. Então eu resolvi entrar na academia e fazer uma dieta legal. E eu levei o negócio a sério. Além de não faltar um dia sequer nos treinos, eu levava 3 marmitas para o trabalho e fazia um total de 8 refeições por dia. Em outras palavras, eu comia que nem um porco do mato. E deu resultado. No primeiro ano, eu ganhei 14 quilos de massa muscular e minha aparência tinha mudado da água para o vinho. Quem ficou um tempo sem me ver mal me reconhecia. Foi uma verdadeira transformação. Nessa época, eu também me esforcei bastante no trabalho e aumentei o meu salário algumas vezes, fui promovido, enfim. Eu não fiquei rico, mas já dava para bancar alguma diversão com o que eu ganhava. Então, parecia que eu tinha alcançado o meu primeiro objetivo. Eu estava mais forte, mais bonito, com mais grana, e imaginava que tudo seria mais fácil. Porém, mesmo depois de tanta evolução, eu ainda não tinha os resultados que eu queria ter com as mulheres. Eu até fiquei mais confiante depois desse processo e já conseguia conversar melhor e até mesmo ficar com algumas meninas, o que era um avanço. Porém, eu nunca consegui aquelas mulheres que eu realmente queria. Você sabe, as nota 10 mesmo. Geralmente, quando eu conseguia alguma coisa, era com meninas nota 6 ou 7. Mas eu só tinha coragem de chegar naquelas que estavam olhando pra mim. Porém, aquelas mais bonitas, que geralmente não dão bola pra todos, eu nunca conseguia. E era exatamente esse tipo de mulher que eu queria. Foi pra isso que eu me esforcei tanto. Quando eu já estava meio sem saber o que fazer para alcançar o meu objetivo, eu por acaso encontrei um vídeo de um cara americano no YouTube que dava dicas para seduzir mulheres. Pesquisando sobre ele, eu descobri que nos Estados Unidos haviam centenas de livros e cursos em vídeo sobre sedução. Quando eu vi isso, eu senti que uma porta tivesse se escancarando na minha frente. Eu sabia que a gente podia aprender a falar inglês, a mexer no computador e a tocar violão, mas nunca tinha passado pela minha cabeça que era possível aprender a conquistar mulheres. E foi aí que eu comecei uma nova jornada. Eu comecei a ler cada livro, ouvir cada áudio e ver cada vídeo de sedução que eu pudesse encontrar e comprar. Como no Brasil, nós sempre estamos mais atrasados em relação aos Estados Unidos, eu não achei muita coisa na nossa língua sobre o assunto na época, alguns anos atrás. Mas lá fora, tinham vários caras ensinando sedução e eu passei a estudar o material de vários deles.
E quer saber de uma coisa? Eu tava ficando viciado no negócio, porque tudo parecia fazer sentido. Quando eu li algo relacionado com os erros que os homens mais cometem, eu podia me ver ali, porque eu cometia todos os erros possíveis com as mulheres. Eu passei a entender coisas que todos os homens se perguntam, como por exemplo, por que as mulheres dizem que gostam de homens românticos, educados e que as tratam bem, e acabam se apaixonando por caras que dão menor valor para ela, e muitas vezes até as tratam mal. O que acontece é que a maioria das mulheres não sabe ou não quer admitir o que as atrai. As mulheres realmente gostam de caras românticos que preparam jantar à luz de velas e compram flores, mas só depois que elas já estão atraídas por eles. Porém, a maioria das coisas que faz com que uma mulher fique atraída por um homem, como ter outras mulheres à sua volta, usar leves tons de arrogância, debochar delas e até mesmo fazer com que elas fiquem inseguras, não são coisas que as orgulham, e por isso elas não assumem. Através dos cursos, eu descobri que a atração não é uma escolha consciente na mente feminina. Se você descobrir quais são os gatilhos mentais que geram atração nas mulheres, basta apertar os botões certos e bingo, a gata é sua. E ao contrário do que eu pensava, não importa se hoje você não tem tanta grana e sua aparência não é das melhores. Se você duvida, dá um pulo no shopping um dia desses e repara na quantidade absurda de mulheres bonitas ao lado de caras bem feios. E quanto ao dinheiro, as mulheres instintivamente procuram por segurança. Se você analisar a história da evolução humana, fica fácil perceber isso. Enquanto o homem saía para caçar, se arriscando, as mulheres protegiam os filhos e a si mesmas. E esse instinto foi fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. Embora os tempos tenham mudado, esse instinto ainda está enraizado na mente inconsciente delas. E hoje, um dos fatores que promovem esse sentimento de segurança é o dinheiro. Claro que se você for rico, você vai ter algumas vantagens. Porém, existem muitas outras formas de gerar o mesmo sentimento de segurança em uma mulher. Quer saber uma delas? Atitude. Você pode ser pobre, estar no fundo do poço, mas se você tiver suas metas e objetivos, for um cara de atitude, que entre em ação sem se preocupar com o que os outros vão pensar, você vai ativar esse gatilho na mente delas. Bom, mas voltando à história, depois de muita teoria, estudar vários cursos, livros, áudios, enfim, eu fui à prática. Eu comecei a ir em várias baladas testar o que eu estava aprendendo e meus resultados já estavam bem melhores. Agora, quando eu conversava com as mulheres, eu tinha uma noção melhor do que eu precisava fazer para deixar elas atraídas, confortáveis comigo e seduzidas por mim. Tudo fazia sentido agora. Eu também comecei a observar os outros caras chegando nas mulheres e eu conseguia perceber tudo que eles faziam de errado quando tomavam os foras. Antes mesmo do fora, eu já sabia que eles iam tomar o fora pelas atitudes que eles tomavam. As coisas estavam bem mais claras para mim. Porém, eu percebi também que só com muita prática eu alcançaria o meu objetivo de estar sempre rodeado de mulheres gatas. Não é uma tarefa fácil se transformar em um super sedutor, e isso não acontece do dia para a noite. Embora o estudo da psicologia feminina explique muita coisa, às vezes a conversa toma rumos inesperados, é difícil saber o que dizer em alguns casos dependendo do que ela diz, principalmente para quem ainda não tem muita prática. E quando dá aqueles brancos na conversa, as chances de tomar um fora são muito altas. Embora eu tivesse completamente decidido a atingir o meu objetivo, porque sempre que eu entro em alguma coisa é para ganhar, eu sabia que eu tinha um longo e árduo caminho pela frente. Foi então que, brincando com meu celular, eu descobri uma coisa que mudou completamente a minha vida. Depois de trocar algumas mensagens brincando, sem nem pensar direito, com uma menina nota 8,5 que eu tinha conhecido num barzinho depois da faculdade, ela praticamente implorou para sair comigo. Ela ficou a semana toda me mandando mensagem e eu tinha até que desligar o celular para poder me concentrar no trabalho. Se isso tivesse acontecido há algum tempo atrás, eu teria achado que foi sorte, que aconteceu por acaso. Afinal, alguma mulher bonita teria que se interessar por mim alguma hora. Não é possível. Mas como agora eu estudava sedução e sabia que a atração não acontece por acaso, eu fiquei muito curioso. Eu sabia que de alguma forma as mensagens que eu mandei tinham disparado algum gatilho que deixou ela doida por mim. Foi então que eu resolvi analisar as mensagens que eu tinha enviado e acabei percebendo que ali havia um padrão perfeito de texto que gerou uma forte atração, além de deixá-la extremamente confortável conversando comigo. Foram alguns detalhes que poucas pessoas poderiam notar, mas eu sabia exatamente o que estava por trás daquilo, embora eu tivesse feito inconscientemente, brincando. Porém, como foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu ainda estava meio que na dúvida se funcionaria com outras mulheres também, ou se foi apenas sorte. Então eu resolvi testar, enviando mensagens para os números mais recentes que eu tinha pego nas baladas. E para minha enorme felicidade, o negócio parecia mágica.
funcionava mesmo. Eu tinha acabado de descobrir a maneira mais fácil e rápida de seduzir mulheres gatas usando um aparelho celular e enviando algumas mensagens de texto. Em pouco tempo aplicando essa estratégia, eu estava com tantas mulheres querendo sair comigo que eu tive que escolher só as melhores porque eu não tinha tempo para sair com todas. Era surreal. Claro que em pouco tempo meus amigos começaram a me perguntar o que eu estava fazendo para sair com tantas mulheres diferentes. E eu explicava para eles que eu tinha começado a estudar sedução e tinha descoberto uma forma de usar mensagens de texto para seduzir mulheres e sair com elas. Mas sempre que eu contava isso, eles davam risada e pareciam não me levar muito a sério. Porém, quando eu explicava melhor o processo, mostrava meu celular para eles e eles entendiam a lógica, me pediam algumas dicas para enviar mensagens para os contatos deles para ver se o negócio funcionava também para eles. E na hora eles percebiam que as respostas que eles recebiam das meninas eram totalmente diferentes das que eles costumavam receber. Ao invés de ficar na famosa e chata conversa do "Oi, tudo bem? O que você faz? Onde você mora?", a conversa era muito mais divertida, excitante e desafiante para as mulheres. E elas adoram isso. Usando esse padrão de mensagens, é possível se diferenciar de 99% dos outros homens que não fazem a menor ideia que isso existe. Há alguns meses, eu comentei sobre isso com o Bruno, um amigo meu que estudou na mesma faculdade e inclusive trabalhou comigo por um tempo. Ele é um cara bem cabeça aberta e logo quis testar algumas mensagens que eu sugeri com uma menina que ele tinha conhecido. E pimba, ele saiu com ela depois. Foi então que ele me disse: "Velho, por que você não escreve um livro sobre isso? Deve ter muita gente que gostaria de usar essas mensagens para sair com mais mulheres, principalmente quem é mais tímido e não tem muita confiança." Eu vou te confessar que a princípio eu não tinha pensado em compartilhar essa técnica com muita gente, porque eu sei que o negócio funciona mesmo e eu ralei muito até descobrir. Mas eu pensei melhor e decidi que deveria compartilhar por 2 motivos. Primeiro, porque eu já nem estava dando mais conta de sair com as mulheres que eu conhecia. Então, como se mesmo que eu quisesse sair com todas as mulheres gostosas do mundo seria humanamente impossível, para que eu vou segurar um negócio só para mim se tem mulher de sobra para todo mundo? E segundo, e mais importante, porque eu me lembro como era frustrante não saber o que fazer para ter mulheres legais e bonitas do meu lado. Eu já senti isso na pele por muito tempo e sei o quanto isso é ruim. Porém, quando eu decidi mudar, eu pude ter acesso a informações que me ajudaram. Lá nos Estados Unidos, vários caras fazem cursos sensacionais e compartilham muita informação bacana para quem quer aprender a conquistar mulheres. Então eu pensei, por que não seguir os passos dos meus mentores e compartilhar a técnica que eu tinha aprendido com outros caras que estão na mesma situação que eu estava? E ficou de quanto vale tudo isso? Quanto vale descobrir como atrair aquela garota que você está de olho faz tempo e ainda não teve coragem de chegar? Quanto vale sair com uma ou mais mulheres por semana? Quanto vale saber que aquela gata que tinha dito que vocês eram apenas amigos ficou atraída sexualmente por você? Quanto vale poder escolher a melhor das muitas opções de mulheres que você tem para sair? Quanto vale ter o controle da sua vida afetiva nas suas mãos e nunca mais ficar no 0 a 0 ou de vela novamente? Quanto vale receber mensagem de mulheres gatas praticamente implorando para sair com você? 300? 500? R$1.000? Eu sei que para a maioria dos homens isso não tem nem preço.